Como vocês estão? Eu sou o professor Heriberto de Moraes Júnior. Este é o Gramática.Redação.Leitura. Sejam bem-vindos e acompanhem a aula de hoje. Estudo dos pronomes, parte 2. Sensacional esse riff de Jumping Jack Flash da música do Rolling Stones. Olha, começamos legal. Hoje faremos o estudo dos pronomes parte 2, pronomes possessivos. E os pronomes possessivos podem ser divididos em gênero e número, né? Singular e plural. Também ficam de acordo com as coisas que você possui, de acordo com as coisas que você detém. Em seguida você vai estar vendo uma tabela que está aí mostrando os pronomes possessivos mais usados. E nós estudaremos as regras de aplicação, de uso gramatical desses pronomes, ok? Tire um screenshot de tela e use. Fiquem atentos nas regras gramaticais. Deem uma olhada. Fazer um comentário sobre a tabela de pronomes possessivos, né? Então, nós temos a primeira lacuna em azul, dividida em uns números, singular e plural. Segunda lacuna está em verde, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira e segunda e terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas. E os pronomes em amarelo estão de acordo com as pessoas e os gêneros, números, né? Masculino e feminino, número singular e plural. Tabela muito usada, os principais pronomes, que são os pronomes possessivos, né? Meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seus, suas, seus, suas. Nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seus, suas, seus, suas. Use essa tabela para acompanhar o resto da aula. Vamos lá então. Primeira regrinha, o pronome deve concordar com o substantivo mais próximo. Substantivo mais próximo nessa frase, ela vai cuidar da nossa casa e contas, está o substantivo casa. O substantivo casa está no singular. Então o pronome possessivo tem que vir no singular também, né? Ela vai cuidar da nossa casa e contas. Se fosse ao contrário, ele viria no plural. Você vai ver o próximo exemplo, que se o primeiro substantivo que vem na frase, e ele tem que combinar com o pronome possessivo, eles têm que estar de acordo, na concordância com o pronome possessivo, ele tem que vir no singular, no plural, de acordo com o substantivo que vem na sequência. Então não adianta você pegar e colocar nossas, casa e contas. Não fica estranho? A concordância não bate. Então tem que ser a nossa casa e contas. Por isso que o substantivo que vem próximo ao pronome e o pronome que vem antes do substantivo deve concordar com o substantivo se ele estiver no singular, deve concordar com o substantivo se ele estiver no plural. Preste atenção nessa regra que ela é importantíssima. Vamos aí agora ver a outra. Olha a outra frase aí. Trouxe-me seus livros e anotações. O substantivo livros está no plural. Então não dá para você usar o pronome possessivo no singular. Trouxe-me seus livros e anotações. Não fica fora de concordância? Então você tem que usar o pronome no plural. Terceira pessoa do plural, seus. Trouxe-me seus livros e anotações. Por isso que essa regra gramatical precisa ser aplicada e você precisa saber. Por quê? O pronome deve concordar com o substantivo mais próximo. E o substantivo mais próximo está no plural, é livros. Então tem que ser seus, meus, teus, nossos, vossas. Ok? Então preste atenção nessa regra, porque é uma regra de concordância muito importante que faz parte da regra gramatical dos pronomes possessivos. Como foi dito antes, lá no começo do vídeo, os pronomes possessivos nem sempre indicam posse. Então, existem situações que ele não vai indicar posse. Então, por exemplo, numa indicação de afetividade, por exemplo, uma frase que indica afetividade. Não brigue tanto comigo, minha querida. A situação aí indica que ela é querida dele. Então, mas ela não é dele. Ela é uma querida dele, é um sentimento, é um afetivo que ele tem por ela. No exemplo B, indicar cálculo em idade ou números aproximados. Alibaba e seus 40 anos. A frase teria que ser Alibaba e seus 40 ladrões, né? Mas foi colocado 40 anos. Os 40 anos
é um cálculo aproximado da idade do Alibaba, um número, né? E a idade é dele, né? Atribuir valor indefinido ao substantivo. Bom, substantivo é quantidade, então o lugar tem suas falhas como qualquer outro. Ele diz que tem um número de falhas indeterminado. Você não sabe se é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 falhas. É um número, existem falhas, mas é um número indeterminado. Foi usado aí o pronome pessoal suas. Por esse motivo que essas regras de concordância, de atribuição de valores indefinidos, de indicação de cálculo e de números aproximados, que indicam afetividade, né? Elas têm um sentido, elas têm uma semântica. Então, para ser usado dessa forma, você necessita saber o momento correto de usar e saber que você está usando o pronome possessivo não para indicar posse, e sim para indicar sentidos de frases ou sentidos semânticos. Esses sentidos indicam também as qualidades das pessoas. No caso, indicar ofensivo ou sentido ofensivo vai indicar qualidades, né? Como nos outros exemplos também. Então, por exemplo, sempre lembrarei da sua incomensurável mentira. Sua, o pronome possessivo sua, antes da incomensurável mentira, indica a qualidade do sujeito, né? Vamos lá, seu crápula. Aí, indicação de qualidade do sujeito é o sentido semântico da palavra, né? Não indica posse, indica sentido. Então, se você for usar o pronome possessivo de forma semântica, você precisa se atentar a esses exemplos A, B, C e D. Sim, são pronomes possessivos que estão sendo colocados aí, mas eles não estão indicando posse, eles estão indicando qualidade. Então, valor, ofensiva, quantidades e números, número indeterminado. Você precisa se atentar a isso, só. Só não. No caso dos pronomes oblíquos, que substituem os pronomes possessivos, os pronomes oblíquos mais usados são me, te, le, nos, vos. Eles têm as suas variações e eles servem para deixar a sua escrita mais bonita, deixar uma forma formal de você se expressar na sua escrita, na sua fala. Isso é importante. Então, para que você faça o uso correto da substituição do pronome possessivo pelo pronome oblíquo, existem aí algumas coisas que você precisa se atentar. Então vamos lá, olha só, nesse exemplo, levou-me às anotações, o pronome oblíquo átono, me, está substituindo o pronome possessivo minhas, porque eles estão de acordo, são a primeira pessoa do singular. Se a frase fosse levou-te às anotações, se você fosse usar um possessivo, levou as tuas anotações. E se a frase fosse levou-lhe as anotações, quando você usar o pronome possessivo, ficará levou as suas anotações. Então, essas substituições, essas comparações de tabelas dos pronomes oblíquos com os pronomes possessivos é importantíssima. Você precisa saber e precisa ficar atento a esse uso. Vejam aí mais alguns exemplos, então, sobre essa substituição do pronome possessivo pelo pronome oblíquo. Veja só. O vento desmanchou-te os cabelos. Pronome oblíquo sendo usado, te, segunda pessoa. O vento desmanchou o teu cabelo. Então, a onda afundou-lhe o barco. O pronome possessivo que faz a concordância com o pronome oblíquo é o seu, sua, seus, suas. A onda afundou o seu barco, né? Porque o gênero do barco é masculino, termina em o. Então, é esse fato que você precisa se atentar na hora de fazer a substituição do pronome oblíquo, né? Numa frase, para ser mais formal, para a sua escrita ficar mais legal e tal. Quando você for substituir o pronome possessivo, você precisa entender essa substituição. Ok, então já falamos dos casos de substituições dos pronomes. Vamos falar agora sobre os casos de ambiguidade.
Os casos de ambiguidade é quando você tem duplo sentido em uma frase que você foi escrever formalmente para deixar ela mais bonita. Então, por exemplo, aqui nós temos exemplo. Ela levou os filhos aos seus quartos. Nossa, que frase bonita. Pode ser usada? Tem ambiguidade? Sim, tem ambiguidade. Os quartos não são dela, são dos filhos. Veja que filhos está no plural. Consequentemente, o pronome possessivo tem que vir no plural também. Então, aqui foi usado o pronome possessivo seus, né? Então, ela levou os filhos aos seus próprios quartos. Por isso que é usado o pronome possessivo seus no plural. No outro exemplo, ela viu José andando com seu carro. Não é ela que está andando com o carro, é o José. Ela viu José andando com seu próprio carro. O carro é do José, é o José que estava saindo com o carro dele, dirigindo, né, com o cabelo ao vento, se divertindo. Então, esses casos de ambiguidade, vocês precisam ficar atentos, pois eles têm duplo sentido e pode fazer com que você se confunda na interpretação da frase ou do texto. Porque se você pensar que o carro é dela, você já vai pensar erroneamente. Você precisa compreender que o carro não é dela, o carro é do José. O carro é dele. Então, o José estava andando com seu próprio carro. Ela levou os filhos aos seus próprios quartos. É simples. Sensacional! E agora nós vamos estudar a posição dos verbos possessivos dentro das frases e orações. O pronome possessivo ele pode ser anteposto ou posposto. Nos exemplos que nós temos aqui, eles são claros. Suas avaliações chegaram. O pronome possessivo está anteposto ao verbo que rege a frase, que é chegar, que não está no infinitivo e sim na terceira pessoa do plural. Chegaram, eles chegaram. Suas avaliações chegaram. As avaliações feitas por você, criadas por você e elaboradas por você. No outro exemplo, fizemos provas suas, o pronome possessivo está posposto. Simples, muito simples. Fizemos provas suas. Aí, sujeito oculto nós fizemos provas suas. Por esse motivo, o pronome possessivo vem posposto ao verbo que rege a frase, que é o verbo fazer, que não está no infinitivo e está conjugado na primeira pessoa do plural. Nós fizemos suas provas. Provas feitas por você, elaboradas por você e criadas por você. Então, as duas frases se referem a você. Por esse motivo, você chega à conclusão que o verbo rege o pronome possessivo dentro da frase. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo, estudantes da língua portuguesa. Deixe o seu like. Foi um prazer fazer esse vídeo para vocês. Esse é o Gramática.Redação.Leitura. Eu sou o professor Heriberto Moraes Júnior. Até a próxima. Valeu! Obrigado para quem acompanhou o vídeo. E deixe seu like no meu canal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deixe seu like na descrição do vídeo. Não se esqueça, você pode acessar também revisão textual para escritores. Mande seu e-mail, faça uma revisão para o seu texto. Muito obrigado, valeu!